falar de saúde? Babi, e esse assunto de saúde que nós vamos abordar agora nessa tarde é muito pertinente, que vem falar sobre a nossa visão. E a visão é muito importante, ainda mais aquelas pessoas que usam muito o celular aqui, ó, bem coladinho. Ah, não tem nada a ver, um diazinho não tem nada a ver, mas só que, doutor, nada melhor que o doutor falar um pouquinho pra gente sobre os... Exatamente. Os olhos, né? A saúde ocular é muito, muito importante. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem que ter mais atenção ainda. Muito. Estamos recebendo aqui o Dr. Daniel, vou ver se eu acerto, Camelote. Isso. Camelote. Doutor que é oftalmologista e vai falar um pouquinho pra gente, né, sobre catarata, que é uma doença muito comum, né? E também sobre a degeneração macular, que está bem relacionado com a idade. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Vamos conversar hoje sobre essas duas doenças, que são doenças comuns em idosos. E aproveitando o Dia dos Avós hoje, até dar o parabéns para todos os avós, para minha avó, especificamente, que está no Rio de Janeiro, Frida, e falar sobre essas doenças oculares que são mais comuns nos idosos. Ai, que legal, né? Quantos anos tem sua avó? Olha, passou 90, ela chegou. Olha que maravilha. Saúde, bem lúcida. Tá bem, tá bem. Saúde pra ela. Tá assistindo até o programa. Eba, que bom. Beijo. Fica com Deus. Vamos lá, quais as doenças mais comuns oculares entre os idosos, doutor? Principalmente a catarata. Tá. A catarata seria o cristalino que a gente tem transparente no nosso olho. Se a gente for, deixa eu pegar aqui para poder facilitar o entendimento, desculpa. Imagina, seria uma lente que a gente tem transparente aqui no nosso olho, que se localiza aqui dentro, que com a idade ela vai opacificando. Então, provavelmente, todo o paciente, depois dos 60, 65, vai aos pouquinhos tendo a sua opacidade no cristalino e vai tendo uma perda visual progressiva e ele vai percebendo o embaçamento. Ninguém vai ver a catarata. Muita gente confunde o pterígio, que é aquela pelezinha que cresce na frente do olho, com a catarata. A catarata é a sujeira do cristalino, que aos poucos vai embaçando a visão e que a qualidade de vida do paciente aos pouquinhos vai diminuindo e que a gente precisa trocar essa lente com o tempo por um cristalino artificial, que seria a lente intraocular. Então a ideia da catarata seria fazer a cirurgia e implantar esse cristalino limpo para melhorar a visão do paciente. Entendi. A gente vê que a cada dia a tecnologia ela tem aumentado, tem, né, criado novas formas de operação. A catarata, a cirurgia da catarata, ela teve uma evolução, uma mudança. Como é que está sendo hoje? Muito grande. Bem no início, a cirurgia de catarata era feita com intracapsular. Você empurrava o cristalino lá no fundo, o paciente ficava com um grau de mais 14, mais 15 e ficava com uma visão de conta-dedo, melhorava o andar dele. Aí depois evoluiu para a cirurgia extracapsular. O que é isso? A gente precisava abrir a córnea, que seria esse tampão do relógio, mais ou menos 180 graus, e implantar essa lente rígida, que você precisava depois suturar. E hoje em dia você tem a cirurgia por facoemulsificação com o implante da lente intraocular. Então a gente consegue abrir a córnea com uma abertura de 2 milímetros, você consegue injetar a lente dobrável dentro do olho e na grande maioria dos casos não precisa suturar. Então os riscos da cirurgia, a tecnologia, a recuperação, tudo isso está muito mais rápido. E além disso, essas lentes intraoculares evoluíram demais. Então a gente consegue hoje em dia, de paciente para paciente, fazendo a personalização, indicar a lente intraocular mais adequada, para você diminuir a dependência do óculos até. Você resolve a catarata e diminui o grau do óculos desse paciente, colocando a lente tórica para diminuir o astigmatismo, a lente trifocal para diminuir um pouco a dependência do perto e do longe, ou mesmo a de foco estendido, para quem não tem a indicação da lente trifocal. Então, todas essas evoluções facilitaram a qualidade de vida do paciente e até mesmo a menor dependência do óculos depois da cirurgia. Nossa, interessantíssimo. Sim. Doutor Daniel, só uma observação mediante ao que você falou sobre a primeira doença, que é a catarata. A catarata, todos nós vamos ter futuramente quando chegarmos à terceira idade, ou aquelas pessoas que, vamos botar aí, dos seus 20 anos em diante, já toma cuidado com a alimentação, já come bastante alimentos que fazem bem para a saúde dos olhos, já eles estão sempre se precavendo concernente a ver exames periódicos, né?
Ou então todos nós vamos ter catarata? O exame periódico é muito importante, tanto desde a maternidade, porque a catarata congênita, a retinopatia da prematuridade, a ambliopia, que seria um olho com um grau mais alto do que o outro, o estrabismo que não evolui, que a gente tem que tratar até os 7 anos. Então, pensando na catarata só, ela vai acontecer em todo o paciente, porque o nosso corpo foi feito para viver 35, 40 anos. Então, a catarata é uma proteção do corpo contra o sol. Só que a gente vê muito mais do que isso. Então, aquilo que era proteção contra o sol, um óculos escuros natural do corpo, passou a prejudicar. Porque ela começou a opacificar, como se fosse um vidro que foi sujando até atrapalhar a qualidade de vida do paciente. Então, o cristalino, sujando aos pouquinhos, a fisiologia do corpo foi feita para isso. Então, todos nós vamos ter catarata. Existe a catarata congênita de bebê por causa de alguma infecção pré-natal, catarata medicamentosa por uso crônico de corticoide, por isso é importante a gente sempre chamar a atenção sobre o uso crônico de corticoide, que pode causar uma catarata secundária, catarata traumática, secundária à uveíte, secundária ao diabetes descompensado, mas a catarata senil, todos nós vamos ter, pelo menos depois dos 60, 65, claro que diferenciando um pouco a evolução de um paciente para o outro, mas isso é fisiológico do corpo. E todo mundo tem que operar? Depende do que precisa no dia a dia, porque todo paciente fala, eu preciso operar? Aí a gente sempre tem que devolver com a pergunta, a sua qualidade de vida está sendo atrapalhada por essa catarata? Então, vamos dar um exemplo que um cirurgião, um advogado precisa daquela visão precisa, vai operar muito mais cedo do que um senhor ou uma senhora aposentada que não utiliza muito o dia a dia, uma atividade dele não é tão grande. Então, a catarata mais avançada nesse idoso, às vezes, prejudica menos do que uma catarata inicial num paciente numa idade economicamente ativa, vamos dizer assim. Entendi. A pessoa, por exemplo, que faz essa cirurgia, depois ela vai precisar usar óculos? Depende muito da lente que você vai implantar. Então, algumas lentes conseguem diminuir a dependência desse óculos, só que também não é todo paciente que pode implantar uma lente trifocal tórica para corrigir. Então, você precisa analisar cada paciente, personalizar cada paciente para saber se tem indicação ou não. Entendi. Porque a trifocal são halos, eu trouxe até algumas imagens de algumas lentes mostrando sobre a trifocal que elas são halos que o paciente às vezes se dirige muito, trabalha com muito refletor, elas podem incomodar ele. Então vai depender muito do tipo de paciente para você poder indicar uma lente monofocal, trifocal, tórica. Então tudo isso deve ser bem estudado. É engraçado, né? Porque quando eu comecei a fazer o programa aqui, bem logo nos primeiros meses, tem muita luz aqui, gente. Vocês não têm noção de quanta luz tem aqui. E eu tive uma questão de quase uma fotofobia por conta da quantidade de luzes, né? E aí, enfim, eu fui até o médico e ele me sugeriu o uso de alguns lubrificantes para me ajudar e eu fiquei melhor. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem catarata, também o uso de lubrificante ou colírio é mito, é verdade, é bom, é ruim? Ajuda. No meu caso, ajudou por conta, né, porque que era uma outra coisa. Era ressecamento ocular, né? Isso. Na verdade, não existe ainda um colírio para diminuir ou tirar a catarata. O único tratamento cientificamente comprovado e visto no dia a dia na prática dos médicos, dos oftalmologistas, é a cirurgia. Tá? Então, claro, existem vários estudos, mas a proteção com filtro UVA, com filtro de luz azul, um diabetes bem controlado, tudo isso vai diminuir a velocidade de evolução. Mas tratamento é só a cirurgia. Entendi. Vamos ver as fotos? Vamos ver, depois eu tenho uma pergunta para fazer. Quer fazer primeiro ou depois a gente põe? Faz primeiro, a gente depois coloca aí. Até mesmo sobre isso da catarata. Quando se fala de visão, as pessoas, o órgão do nosso corpo muito sensível. Eu não sei, nada melhor que o doutor para responder. Dizem que a cirurgia é com os olhos abertos. Sim, na verdade, assim, o paciente vai ser... Mas a gente tá lúcido. O paciente vai ser sedado, tipo endoscopia. O paciente não é anestesia geral, o paciente vai fazer uma sedação, ele vai dormir. E muitas vezes ele acorda e pergunta, já começou a cirurgia? Então ele foi. Na verdade, às vezes ele pode estar até um pouco consciente, mas ele está sedado, então ele não vai sentir, dor, nada disso. E o anestésico, hoje em dia, ele é colírio. Antigamente precisava fazer injeção retropericular para anestesiar. Hoje em dia é sedação e colírio. Você faz, doutor? Sim. Você faz cirurgia? Sim. Nossa, cara, que sabe tudo aqui. Aconteceu algum risco de
alguma coisa de errado? Graças a Deus comigo não. Ai, graças a Graças a Deus. Deus Que bom, né? comigo não. Vamos então pôr as fotos, aí a gente vai deixar meia tela, o senhor vai comentando, Certo, tá? ok. Ai, o senhor, você é tão jovem, né? Mas é só porque é doutor. Mas... Pode colocar aí, Lu, as fotinhas, aí o doutor, por favor, vai comentando pra gente aqui. Então isso a gente pode ver a diferença no olho com cristalino transparente e Tá. com o olho da direita com a catarata. A gente vê que aquela lente intermediária entre a córnea e a parte laranja, à esquerda a gente vê que é a visão transparente e à direita aquela lente que é transparente, ela está opaca, ela está branca. Então isso seria a catarata, para o público poder entender um pouquinho melhor. Tá. Pode ir passando, Lu. E você consegue identificar isso com um exame clínico básico ali ou tem um exame específico para A gente catarata? consegue, na biomicroscopia, no exame do dia a dia, a gente consegue avaliar se tem a catarata ou não. Se a pessoa, por exemplo, for para ver os óculos, o grau ali, já A vai gente já conseguir faz no exame ver. de rotina a avaliação Legal. pela biomicroscopia. Esse E essa não é foto? nosso cristalino, é a nossa retina. Aí a gente vai falar depois sobre a degeneração macular. Esse aqui a gente vê o nervo óptico à direita, os vasos da retina Que é esse e a parte pontinho central da amarelo? visão. Isso, o nervo óptico é o ponto amarelo que vai Tá. levar a informação do olho para o cérebro, os vasos e o centro da visão, por onde a gente enxerga a área nobre da visão, que é a mácula. Ali é que vai ter o problema da degeneração macular relacionada à idade. que é esse daí, que aí também acontece mais depois da terceira idade. Isso, esse caso não vai acontecer com todo mundo. Aí seria Esse mais não. ligado à genética, na família, à idade e tabagismo. Quem fuma muito, então o que a gente consegue afastar nesses pacientes é o uso de cigarro, tabagismo é um fator de risco nesse caso. Então, aqui a gente vê a degeneração macular do tipo seco. O que Tá. são pontos amarelados? São drusas, são como se fossem radicais livres que se depositam na retina e desse tipo é a degeneração macular do tipo seco. Nesse momento, a gente não trata. A gente Tá. faz alguns complementos vitamínicos para evitar uma velocidade de evolução muito rápida e esse problema da degeneração macular não entrar em atividade. Tá. Quando entra em atividade e se torna úmido, que a gente vai tratar com alguns medicamentos. Ah, olha, que interessante. Muito hein? bom. Vamos lá. Próximo. Próximo. Aqui, dando uma ideia mais ou menos da visão do paciente com a visão normal e Tá. o paciente com a catarata sentindo aquela opacidade. A gente vê que é como se fosse um vidro sujo, Tá. que o paciente aos pouquinhos vai se perdendo acostumando com isso, mas chega um momento que a qualidade de vida ele já começa a não ler, não fazer aquilo que ele faz no dia a dia. Para enxergar, né? Pegar um ônibus para Sim. ler. Até o Perfeito. próprio celular, né? Também acho que Já deve vai ser bem... sentir essa diferença também. Aham. Aqui é mais ou menos a cirurgia de catarata, como que vai acontecer? Em cima à direita, a gente vê que a facomulsificação é como se você tivesse com esse aparelho quebrando o cristalino em vários pedacinhos e ao mesmo tempo esse aparelho vai aspirar. Então ele vai deixar a cápsula posterior apenas o apoio para a lente ali à esquerda embaixo, ela ser injetada por aquele injetor. Por isso que não é necessário abrir a córnea 180 graus. Ela é injetada e se abre ali na última foto na cápsula e essa lente vai substituir o cristalino ali em cima que estava opaco por uma lente translúcida. Gente, olha a tecnologia, né? Que Meu coisa, hein? Deus do céu. Pensa, quando não tinha isso... Era As pessoas bem mais complicado. ficavam sem visão 100% ou não? Nos casos, muito antigamente, o intracapsular só era indicado quando a catarata estava muito avançada. Muito avançada. Por isso que antigamente a gente falava da catarata ficar muito avançada para operar. Hoje em dia, a gente até indica a catarata bem inicial, pensando também na lente intraocular da menor dependência do óculos. Então, isso é conversado com o paciente. Olha que interessante, Entendeu? gente. Vamos lá. Isso aqui aí. é o OCT, que é aquelas drusas que a gente viu da retina, vamos dizer, olhando de frente, Tá. isso é como se fosse a profundidade da retina. Então, na parte de baixo, aquelas ondulações são aquelas drusas que eu falei. Esse é o exame da tomografia de coerência óptica, que a gente avalia aquelas drusas e a evolução nesse exame do paciente com a degeneração macular. Tá. Vamos lá, o próximo. Aqui já é a degeneração macular do tipo úmido. Nossa. Você que vê que tem uma membrana que sangrou. Aquilo é sangue e exudação, líquido. Então, a baixa visual nesse paciente é súbita. Não é igual da catarata que aos pouquinhos vai embaçando. Esse paciente que tem esse problema, ele de um dia para o outro perde a visão Sério? e procura o consultório. Então, esse caso é necessário tratamento. E aí tem cura? Sim. A degeneração? A degeneração macular do tipo úmido, a gente precisa tratar, só que não é um tratamento definitivo. É um tratamento que você vai secar essa membrana que está vazando. E ele vai fazer um efeito dentro do vítreo, que seria esse gel que a gente tem aqui dentro do olho. Ele vai agir ali, o anti-angiogênico, que é esse medicamento, durante os 2 meses. Tá. Depois disso, ele vai ser absorvido pelo corpo. Então, essa membrana pode voltar
em atividade. Então a gente tem que estar sempre acompanhando esse paciente. Para qualquer sinal de atividade de líquido, a gente tem que repetir essa infiltração desse medicamento para não deixar essa membrana evoluir nem causar sequela. Então o tratamento é contínuo, crônico, para não deixar nenhuma sequela. Mas aí a pessoa, ela volta a enxergar 100%? Depende da quanto ela tem de sequela, do quanto ela tem de... o quanto ela foi comprometida por essa membrana, esse sangramento, e o quanto não foi. Se o comprometimento foi pequeno, qualquer sinal de líquido a gente trata e a visão pode ficar até 100%. Legal. Já se ela tiver uma sequela maior, a gente não tem que comprometer a visão a 100%. Então depende muito de paciente para paciente, o grau de degeneração macular e se tem a sequela já ou não. A degeneração, ela assim, pode aparecer mais ou menos a partir de que idade, assim? 55, 60 você já começa a ver as drusas, e aí a partir disso a gente tem que acompanhar de perto, pelo menos a cada 3 meses, para a gente ver se ela pode entrar em atividade ou não. Perfeito. Esses aqui são alguns tipos de lentes intraoculares que são implantadas. Esses tipos são as lentes monofocais, que são as lentes, vamos dizer, simples, que elas não vão corrigir o astigmatismo, não vão corrigir a visão de perto, mas para um paciente que tem 5 graus de miopia, 3 graus de hipermetropia, você implantando uma lente simples, você já consegue diminuir um pouco a dependência desse paciente do óculos. Então, dependendo de cada paciente, a monofocal vai muito bem. Legal. Então, depende muito de cada caso. Perfeito. Próximo, vamos lá. Aqui já é o OCT do paciente com a degeneração do tipo úmido. A gente vê que não tem só aquelas ondulações. Naquela parte de baixo, a gente vê que tem as ondulações e um pretinho, que é líquido. Buraquinhos ali, né? Então, esse líquido que a gente vai acompanhando e secando com essas infiltrações para não deixar ela causar uma sequela maior. Entendi. Vamos lá. Próximo. Aqui uma lente intraocular, que essa aqui ela vai corrigir o astigmatismo, uma lente tórica que vai ter o eixo certinho que ela vai entrar e você vai posicionar no intraoperatório, tá bom? Vamos lá, próximo. Aqui é a infiltração do medicamento, que você vai só injetar esse medicamento no vítreo. Então, isso aqui o paciente fala, mas injeção de medicamento... Então, mas é mais fino do que uma agulha de insulina. Então, o procedimento é feito com anestésico, colírio, e é muito rápido. A pessoa nem sente, né? Mas a paciente aflição, né? A primeira vez ele chega ansioso e que depois que vê o resultado, a melhora, ele mesmo chega e fala, doutor, eu preciso de novo porque eu tô sentindo aquele embaçamento. Ah, entendi. Olha que importante, esse né? tratamento contínuo não tem é importante. nenhum problema fazer isso continuamente? Não, é necessário. O paciente com degeneração macular, é importante qualquer sinal de vazamento repetir. Perfeito. Entendi. Vamos pro próximo. Aqui é a infiltração que a gente vê o vítreo, ele está sendo injetado no vítreo e ele vai ficar agindo nesse gel durante um tempo e conforme necessário ele vai ser reinjetado. Para cada pessoa tem um tempo, né? Sim. Cada organismo que vai mandar. Com certeza, por isso que a gente tem que acompanhar esse paciente de perto. Perfeito. Vamos no próximo. Aqui já é a visão do paciente com degeneração macular. Você vê que é diferente do paciente de catarata. Ele vai ter uma mancha central, de repente, súbita, ou então ele pode ver uma reta, o batente da porta que estava reto, ele começa a ver torto, que a gente chama de metamorfopsia. Isso é um outro sinal de que a degeneração macular pode entrar em atividade. Entendi. Então a gente até fornece para um paciente uma coisa chamada tela de Amsler, que são umas linhas verticais e horizontais para ele se autocontrolar em casa e qualquer mudança ele volta antes para a gente poder fazer o acompanhamento. Legal. Que coisa, hein? Mais uma lá. Aqui a lente trifocal, você vê que são halos, então dependendo do paciente você indica ou outros não, porque tem pacientes que não vão se adaptar a esses halos. Então você vai sentir cada paciente no pré-operatório, conversar com ele para saber a melhor lente a ser implantada em cada paciente. Muito legal. Doutor, vamos lá. Doutor, só uma observação. Quando nós temos recebido aqui no nosso programa muitos nutrólogos, nutricionistas, e eles falam muito sobre alimentos, sobre a nossa alimentação. E eu sou o tipo de pessoa, respondo por mim, né? A Babi também, que a gente cuida muito da nossa saúde. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito, eu vou comer essa verdura porque é bom para essa parte do corpo. Eu vou comer isso, aí eu como muita cenoura porque falam que é boa para a saúde dos olhos. Sim. Os alimentos em si, que você tinha falado, que a partir dos 55 anos, você falou 55 a 60, já começa a vir a catarata, já vem a danificação na visão da pessoa. Se eu, a partir dos 40, já começar a ter uma boa alimentação, principalmente alimentos que vêm me trazer benefício para a minha visão,
É bom... É importante porque, principalmente, esse complemento vitamínico que eu expliquei, que nesse caso seco da degeneração macular é indicado. É por causa disso. Eles vão ter vitamina A, vitamina C, vitamina E, luteína, zeaxantina. Então, você consegue, às vezes, no dia a dia, complementar com o quê? Salmão, ômega 3, verdura, que principalmente crua, não cozida, ela é indicada até para esses pacientes que têm as drusas. Então, além do complemento vitamínico, se não são muitas drusas e não tem indicação ainda no complemento, a gente explica quem tem na família fazer esse complemento vitamínico com isso. Peixe, vamos já vegetais. começar cedo isso, né? Então, quem tem essa genética é bem importante. Fazer essa prevenção. O pessoal até brinca, né? Fala assim, ai, formiga é bom para os olhos. Mas não é você comer a formiga, é porque se você conseguir enxergar a formiga, seu olho tá bom. E você acredita que tanto pessoal falava sobre isso, que formiga é bom para os olhos? Que todo mundo acreditava, eu acreditei. Não tem nosso pote de açúcar. Sim. Não tinha formiguinha em cima. Você deixava lá. Eu deixava a formiga, pegava e botava no... Mas é para enxergar a formiga, né? Se você tá enxergando bem, é um teste já, autoteste, que você vê que tá enxergando bem. Muito bom, muito bem. Quando você falou do ômega 3, a chia em si, ele tem muitos benefícios, como o ômega 3, 6 até indicado para olho seco, como ela tinha compensado. A chia? Linhaça, chia, tudo isso é bom até para olho seco. Então eu continuo, doutor? É bom, certinho? é bom pro olho seco, tudo isso é bem indicado. Quando eu chegar aos 40 anos, já pode complementar. Quando eu chegar aos 40 Olha, doutor, o nosso tempo acabou. Foi cara. muito rapidinho, mas eu amei receber você. Acho que é um assunto super muito importante, sério, muito. Que tem que ser falado, né? Às vezes as pessoas acham que isso, só o fulano, só o vizinho que vai ter. Mas olha como é importante se cuidar e fazer periodicamente os seus exames. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. Se você precisar aí de alguma ajuda, sei que pode contar com você, né, doutor? Obrigado, com certeza. No Instagram, procurando DR Daniel Camilotti, consegue pela minha rede algumas dúvidas. A gente coloca alguns vídeos para poder tirar a dúvida desses pacientes, dos telespectadores. Perfeito. Você atende aqui em São Paulo, capital? Sim, na Zona Norte de Santana. Ah, pertinho aqui, né? Gente, do ladinho. Bem pertinho. Amanhã de manhã eu tô lá, hein, doutor? Vai ser bem recebido, fica bom. Obrigado, doutor. Obrigada, tá bom? Obrigado, até breve.